Greve geral na Argentina coloca em xeque medidas de Javier Milei para combater a crise econômica que assola o país. E você vai ver também. Presidente da Câmara retorna aos trabalhos e já convoca a reunião para definir posição sobre as emendas parlamentares. 3 pessoas morreram e 17 foram presas em um mega assalto na Via Anchieta, no ABC Paulista, nesta quarta-feira. Rússia acusa a Ucrânia de derrubar avião que transportava prisioneiros. Kiev nega envolvimento. E ainda, Donald Trump derrota Nikki Haley nas primárias em New Hampshire. Essa é sua segunda vitória à frente do Partido Republicano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Essa edição nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira? O presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta hoje seu primeiro grande desafio na presidência do país. Uma greve geral acontece nesta quarta-feira, marcando a maior demonstração em oposição aos planos de cortes de gastos propostos pelo ultraliberal. Vamos conferir. A paralisação liderada pela Central Geral do Trabalho, uma histórica união sindical vinculada ao peronismo, contará com a adesão da Central dos Trabalhadores da Argentina e outros sindicatos e movimentos sociais. A greve geral vai interromper quase a totalidade do tráfego aéreo da Argentina, afetando a milhares de passageiros. A Companhia Aerolíneas Argentinas informou que cancelou 267 voos e reprogramou 26 devido à paralisação. De acordo com a empresa, a medida afetará mais de 17 mil passageiros e irá gerar prejuízos da ordem de cerca de 2 milhões e 500 mil dólares. 20 dos voos cancelados pela estatal têm como origem ou destino o Brasil. O ministro argentino da Justiça afirmou que pretende entrar com ações judiciais contra os organizadores da greve. Já o Ministério da Segurança criou um número para denúncias que foi ironizada pelos sindicalistas, afirmando que irão utilizar a linha para denunciar a ameaça que sofrem do governo de serem processados. O governo Milei tenta desestimular a adesão à greve. A administração de Javier Milei anunciou ainda que descontará o dia não trabalhado dos funcionários públicos que aderirem à paralisação. Bom, o protesto é contra as medidas que foram anunciadas pelo novo governo, que foi inclusive colocado ali por uma maioria para recuperar a economia do país, que vive em uma crise sem precedentes. Então, para falar o que está em jogo nessa quarta-feira, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o economista Marcelo Monteiro. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais a sua disponibilidade para bater um papo aqui com a gente. Enquanto a gente conversa, eu queria que a nossa direção colocasse para a gente imagens ao vivo de Buenos Aires, para que quem nos assiste consiga ter uma dimensão do que acontece nessa quarta-feira lá pela Argentina. Marcelo, eu queria que você contasse para a gente o que está em jogo hoje. Vamos analisar primeiro esse movimento dos manifestantes. O que eles reivindicam e como a economia deve reagir? Bom, a Argentina, com a eleição do Milei, me parece que eles estão tentando um tratamento de choque, né, liberal. Algo até semelhante ao que aconteceu com o Chile, quando o Pinochet tomou o poder, né, medidas duras, né, de cunho liberal, privatista, né, de várias privatizações, enxugamento da máquina pública, né, e a Argentina, assim como quase todo país latino-americano, ela tem uma tradição de um Estado inchado, de um Estado que tem muitos servidores públicos, de uma certa ineficiência dos serviços públicos, né, então essas ideias de privatização, de enxugamento da máquina pública vai contra, né, o que a grande parte da população da Argentina tem, né, como segurança de emprego, direitos trabalhistas, né, então é um choque basicamente de um liberalismo talvez a fórceps, né, com o Milei e uma sociedade que está muito vinculada a essa questão de emprego estatal, das benesses que o Estado pode oferecer.
Como que Javier Milei recebe hoje esse movimento? Claro, a gente tem acompanhado o posicionamento do governo de, inclusive, tentar impedir as manifestações. Mas, em contrapartida, como ficam todos os decretos, todos os projetos do ultraliberal, todas as mudanças propostas? Na sua opinião, ele deve recuar? Olha, eu acredito que não. Ele vendeu essa ideia na campanha, né? E até por isso ele foi eleito também, né? Então eu não acredito que ele recue. Eu acho que ele até esperava essas paralisações, coisas do gênero, né? Quando ele se propôs a fazer esse plano de governo, esse liberalismo, acho que na veia, né? Então eu acho que ele estava preparado para isso. Ele contava com isso, né? Então eu acho que não haverá recuo, não. Bom, o dólar saltou mais 5%, há uma expectativa de aumento da inflação de 30% por mês por lá. Milei tem pressa e a população reage a essas duras medidas, como a gente está vendo aí o que está acontecendo nessa quarta-feira. Mas é possível deixar a Argentina como está? Olha, vou parafrasear um economista, né? Ele falava que existe 4 tipos de país no mundo: os desenvolvidos, os em desenvolvimento, o Japão e a Argentina, né? A Argentina é um caso difícil de entender, né? Do ponto de vista econômico. A Argentina carrega uma crise, parece que estrutural, né? Há muito tempo a Argentina tem essa crise. A Argentina busca algumas estratégias para acabar com a inflação, né? Uma dolarização da economia que não funciona, né? O país não tem dólares, né? Não tem reservas, depende de exportação de produto agrícola, importa muito produto industrializado, então não entra dólar, né? Então é um problema crônico da Argentina. Então é uma situação bastante delicada, né? Não é fácil consertar o problema econômico da Argentina, até porque a Argentina vive problema social e vive problema político. Então é uma junção de vários problemas, né, que acabam desembocando, obviamente, na economia. Então é difícil de consertar, mas também não é interessante deixar do jeito que está, né? Eu acho que o Milei tem uma tarefa difícil, não acho que ele vai ter grandes sucessos. Eu acho que vai ser difícil ele implementar essa agenda dele, vai esbarrar muito nessas resistências populares, né? Só para lembrar, a Argentina tem um movimento social muito forte, as pessoas vão para a rua protestar, né? Diferente de outros países, então isso talvez pese um pouco, né, nessa resistência. Então a Argentina ela vive um grande dilema, né? Ela tem uma dívida exorbitante com o FMI, né? Ela precisa equacionar esse problema até para ter mais acesso ao mercado financeiro internacional, a créditos mais baratos. Então é uma situação econômica complicada, política complicada, social complicada, né? E talvez o Milei ele complique mais do que ele ajude a consertar esse problema. Não que quem estava no poder antes, né, os peronistas, tinham soluções, muito pelo contrário. A gente viu que a economia não foi o ponto forte desses governos, mas a situação da Argentina é bastante complicada. Pois é, e a gente assiste hoje a mais um capítulo da Argentina tentando aí combater a inflação que está exorbitante. A gente conversou agora sobre essa paralisação geral que acontece na Argentina com o economista Marcelo Monteiro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Dani. Disponha. Até mais. Agora, 1h12, estamos ao vivo e falamos sobre o nosso Brasil. Vamos olhar agora para o nosso Brasil. Antes mesmo da volta do recesso, prevista para o início de fevereiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião com líderes partidários para discutir sobre as emendas parlamentares. A intenção é definir uma posição oficial da Câmara em relação ao corte nas emendas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou os líderes partidários para uma reunião na segunda-feira em Brasília. O encontro tem o objetivo de conhecer a opinião das lideranças na volta aos trabalhos em fevereiro, com foco no corte feito pelo governo nas emendas parlamentares. Lula sancionou o orçamento de 2024 com um veto de 5 bilhões e 600 milhões de reais nas emendas de comissão, dinheiro que parlamentares direcionam a seus redutos eleitorais. Com isso, Lira quer conversar pessoalmente com os líderes. Da reunião pode sair uma reação oficial da Câmara ao corte das emendas, que o governo disse ser necessário para equilibrar as contas públicas. Durante a tramitação do orçamento, havia um acordo político para manter as emendas de comissão em 11 bilhões de reais, mas os parlamentares aumentaram o valor em 5 bilhões e 600 milhões.
O presidente da Câmara e deputados têm falado nos bastidores que o corte das emendas se soma a outras pautas de difícil aceitação. A Justiça liberou o pagamento de atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde a processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Aposentados e pensionistas do INSS que entraram na Justiça vão receber R$1,5 bilhão de reais. O Conselho da Justiça Federal liberou o montante aos tribunais regionais federais, que vão definir o cronograma do repasse. O valor corresponde a processos que tratam de revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios de quase 100 mil beneficiários. No total, foram repassados R$1,8 bilhão aos tribunais para quitar mais de 128 mil processos referentes a requisições de pequeno valor. A maior parte é para os segurados da Previdência. As requisições de pequeno valor são pagamentos atrasados de até 60 salários mínimos, ou seja, de até R$ 85 mil, pelos valores atualizados neste ano. As requisições são pagas em ações propostas no Juizado Especial Federal. Os atrasados que superam esse valor são os chamados precatórios. Quem entrou na Justiça contra o INSS e deseja saber se está entre os pagamentos autorizados, deve consultar o advogado responsável pela ação ou entrar no portal do Tribunal Regional Federal responsável, que consta a data da emissão da ordem de pagamento. 3 pessoas morreram e 17 foram presas em um mega assalto na Via Anchieta, na região do ABC Paulista. A Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia de roubo de carga de cigarros, avaliada em mais de R$7 milhões em Cubatão. Os criminosos realizavam a transferência da carga para outro caminhão quando a polícia chegou. Nesse momento, 8 pessoas foram presas e um suspeito foi baleado na perna. Nas buscas pelos outros suspeitos na mata, houve novos confrontos que levaram a outras mortes. Ao menos 3 pessoas morreram. Ao todo, 3 pessoas morreram. O motorista que transportava a carga foi mantido refém e levado para Itariri, no Vale do Ribeira, e só então ele foi liberado. Ainda há suspeitos foragidos. 80% da carga foi recuperada durante a ação. O DEIC de Santos investiga esse caso. E veja a seguir, Moscou acusa a Ucrânia de derrubar avião que transportava prisioneiros. Kiev nega envolvimento. E ainda, Donald Trump derrota Nikki Haley nas primárias republicanas em New Hampshire. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais dessa quarta-feira para você. A Rússia acusou a Ucrânia de derrubar um avião que transportava prisioneiros que caiu nessa manhã em Belgorod. Segundo o Ministério da Defesa russo, a bordo tinham 74 pessoas, sendo 65 presos ucranianos. Um deputado russo chegou a afirmar que o avião foi abatido por 3 mísseis. Kiev nega a acusação. Os prisioneiros de guerra estavam sendo transportados para troca em uma operação de resgate. O avião de modelo II-76 era designado para transporte militar de tropas, carga, equipamentos militares e armamentos. Neste voo, a tripulação era de 6 membros e outras 3 pessoas que não foram identificadas, mas também estavam a bordo. O governador local de Belgorod afirmou que um incidente não especificado ocorreu no distrito de Korochansk, nordeste da cidade de Belgorod, e que estava indo inspecionar o local. Ele disse que investigadores e trabalhadores de emergência já estavam onde o avião caiu. O Kremlin está investigando a situação.
Após ordenar a evacuação dos palestinos do norte para o sul de Gaza, a guerra no Oriente Médio se intensifica exatamente nessa região, no sul. Israel atacou nesta quarta-feira a região de Khan Yunis. O governo teria feito uma nova proposta de trégua com mediação do Egito e também do Catar. Apesar das negociações para estabelecer uma trégua com o movimento palestino, Israel mantém a ofensiva contra a região. Na terça, Khan Yunis foi cercada pelo exército israelense. Testemunhas relataram disparos de helicópteros militares de Israel e a ONU registrou uma escalada da violência. A Organização Mundial da Saúde lamentou nesta quarta-feira o que considerou uma situação catastrófica e lamentável nos hospitais da cidade. Uma delegação do Hamas, cujos líderes políticos estão no Catar, chegou ao Cairo na última terça para discutir uma nova proposta de cessar-fogo. De acordo com o site americano Axios, Israel propôs ao Hamas, com mediação do Catar e do Egito, uma pausa de 2 meses nos combates e bombardeios em Gaza em troca da libertação de todos os reféns. Até agora, o governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se opôs a um cessar-fogo e à criação a longo prazo de um Estado palestino independente que coexista com Israel. A gente falou mais cedo sobre a greve na Argentina, mas outro país que enfrenta uma onda de protestos é a França. Inclusive, nessa quarta-feira, os agricultores ampliaram as manifestações. E vários países europeus têm enfrentado também mobilizações semelhantes. Na véspera, uma agricultora e a filha morreram atropeladas quando um carro tentou furar um bloqueio na estrada. O principal sindicato agrícola afirmou que o objetivo é obter respostas rápidas do governo do presidente Emmanuel Macron e, para isso, vai apresentar nesta quarta-feira uma lista com cerca de 40 reivindicações. Entre elas estão o uso de pesticidas, normas ambientais europeias, preços dos combustíveis e acordos comerciais, dependendo de cada sindicato. Mas todos partilham a mesma preocupação sobre o futuro de um setor simbólico na França, entre o desejo de produzir e exportar e a necessidade de reduzir seu impacto na biodiversidade e no clima. Na manhã desta quarta-feira, agricultores a bordo de pelo menos 200 tratores bloquearam o tráfego em um importante ponto de ligação entre Espanha e Paris. Outros países da União Europeia registraram protestos semelhantes, como a Alemanha, Polônia, Romênia e os Países Baixos. Donald Trump derrotou Nikki Haley nas primárias republicanas em New Hampshire, abrindo caminho para a busca por um segundo mandato nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos contra possivelmente o democrata e atual presidente Joe Biden. Ganhamos quase todas as pesquisas nos últimos 3 meses contra Crooked Joe Biden. Quase todas. E ela não vence essas pesquisas. Este não é o típico discurso de vitória, mas não vamos deixar alguém conquistar a vitória quando teve uma noite muito ruim. Eles tiveram uma noite muito ruim. Haley felicitou o adversário pela vitória no pequeno estado do Nordeste, onde tem muitos apoiadores, mas afirmou que a corrida está longe de terminar. E alertou os republicanos que tornar Trump um candidato é uma vitória para Biden. Trump quer vingança contra Biden desde sua derrota eleitoral em novembro de 2020, que ele nunca reconheceu. Nem os 4 julgamentos criminais e vários processos civis não parecem frear o magnata. Trump, de 77 anos, tem uma base leal de seguidores e venceu as primárias de Iowa em 15 de janeiro com uma grande vantagem sobre Ron DeSantis, que acabou jogando a toalha. Amanhã, dia 25 de janeiro, é celebrado o aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo. Pois é, quinta-feira, então, é feriado na capital paulista, polo econômico brasileiro, data essa que modifica o funcionamento de alguns serviços básicos. Confira agora quais são eles. No aniversário da cidade de São Paulo, os bancos não vão abrir e o rodízio de carros para circulação está suspenso. Além disso, os serviços como shoppings e supermercados funcionam normalmente. Trabalhadores da iniciativa pública e privada em São Paulo têm direito ao feriado do aniversário da cidade, com exceção daqueles que têm alguma especificidade em contrato a respeito de jornada de trabalho no feriado. Como as agências bancárias estarão fechadas, é recomendado que os clientes procurem canais digitais para pagamentos ou transferências necessárias. Os carnês e contas de consumo com data de vencimento para o dia 25 de janeiro
podem ser pagos sem acréscimos no dia 26, quando o funcionamento retorna ao normal. As agências do INSS na capital paulista também não vão abrir na data e aposentados e pensionistas podem procurar o atendimento no dia seguinte. Nesta quinta-feira, as passagens de ônibus serão gratuitas. A iniciativa faz parte de uma nova medida que também implementou as viagens de ônibus grátis aos domingos na capital, quando os veículos eram subaproveitados. Além do passe livre nos ônibus, o rodízio de carros em São Paulo também será suspenso para o feriado da cidade. Assim, não haverá restrições de placas circulando pela capital. Essa edição fica por aqui, diretamente de Kobe, cidade na Baía de Osaka, no Japão. Nas imagens, podemos ver o lugar que é conhecido como Parque Meriken, na orla marítima de Kobe. Reforço que, pelo ângulo da câmera, a gente está de costas para o mar, porque a gente quer, é claro, te mostrar esse lugar que é extremamente popular, um dos pontos turísticos da região. Como você pode ver nas imagens, por lá já está de noite, já que no Japão o fuso horário tem aí uma diferença de 12 horas, ou seja, se aqui em São Paulo são 13 horas e 26 minutos, por lá agora é 1h da manhã e 26 minutinhos. No canto esquerdo da sua tela, essa torre em vermelho é a Torre do Porto de Kobe, que foi inaugurada em 1963. Ela tem 8 andares e dentro abriga restaurantes, lojas, café, um lugar de muita circulação de chegadas e também de partidas. Inclusive, foi desse local que muitos japoneses emigraram para o Brasil. Muito bacana, não é? Conhecer um cantinho desse mundão afora. Pois é, e é com essas imagens do Parque Meriken em Kobe que eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco, 1h50 minutinhos, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Não perca. Uma ótima tarde e até amanhã.